possibilidade, a pessoa se mija na calça. Mas não, brincando, sim. Mas do ponto de vista humano, tem um leque de possibilidades. Eu posso desligar esse vídeo agora, ou posso continuar gravando, mas o que Deus decretou não vai mudar, né? Ou eu vou mudar agora o que Deus decretou e não vou gravar mais esse vídeo. Eu posso escolher agora, no meu ponto de vista, eu posso escolher fazer um monte de coisa. Isso é uma coisa absurda, não tem nem como. Agora, deixando de lado essa parte da possibilidade, outra coisa que as pessoas elas argumentam contra mim muitas vezes por exemplo, uma pessoa me lançou um texto, por exemplo, de Amós 3, onde diz, né, que Deus toca a trombeta, acontecerá um mal na cidade se Deus não tenha feito, e daí Deus diz, olha, né, a pessoa não cai numa armadilha se Deus não, se ela mesma não faz, ou se não estiver pronta para ela e tal. E daí Deus falando que vai retribuir aquilo que a pessoa vai fazer. Então Deus está falando com Israel para eles se arrependerem. Mesma coisa em Ezequiel, quando diz que não tenho eu prazer na morte do ímpio, eu quero que se arrependa e tal. Mesma coisa também no texto de Jeremias, né? Em outros textos da Bíblia. Jeremias, principalmente, esse é o mais usado por arminianos. E incrível que os nossos amigos calvinistas ortodoxos usam esses textos, essas ideias, essas concepções para defender a sua ideia de concorrência, de decreto divino. Mas vamos lá. O que ele diz em Jeremias? Olha, vocês fizeram isso, mataram seus filhos, né, queimados, coisa que nunca me subiu à mente nem no coração. Deus fala isso, é óbvio. Qual a interpretação de vários calvinistas sobre isso e qual a interpretação de Lutero sobre isso? Bom, todas essas exortações para os israelitas, para que eles abandonassem a idolatria, abandonassem essas práticas pecaminosas e imundas, da parte de Deus, faz parte da sua vontade preceptiva. O que Lutero diz? Que é lei, é óbvio que é lei. Tudo isso é lei. Não faça isso. Se você fazer o bem, você vai se dar bem. Se você fazer o mal, vai se dar mal. O que é isso? Lei. A lei não é faz o bem, se dá bem, faz o mal. É óbvio, mas isso é lei. Se você ouvir a minha voz, atentamente cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno, então você vai se dar bem. E não vai? Vai. Alguém cumpre? Não cumpre. O homem é capaz de cumprir a lei. Deus fala tudo isso para o povo de Israel, mas o povo de Israel não obedece. Inclusive a Bíblia diz que Deus lança sobre eles um espírito de obscurecimento. Eu não diz simplesmente que Deus ele fica jogando como um zagueiro e deixa eles fazer o que eles querem. Não, ele diz que Deus lançou sobre eles, enviou um espírito de entorpecimento. Mas isso é juízo. E daí? Quem disse que eu ignoro o juízo de Deus, o Lutero, ou qualquer um dos reformadores? Não ignoro. O que aconteceu sobre o faraó foi um juízo? Foi. Mas antes mesmo de acontecer de se completar o ciclo das pragas, em Êxodo 9, o que Deus diz a faraó? Para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Ou seja, antes do juízo, antes de qualquer coisa, eu já te levantei para isso, né? E agora, o fato de Deus usar a maldade que está no homem e focar, pegar e direcionar aqueles atos que Deus quer punir, né? É um ato de juízo de Deus, mas é um ato de endurecimento da parte de Deus. Não é só meramente um ato de permissão de Deus, onde Deus deixa o faraó fazer o que ele quer. Não, é um ato, porque Deus ele endurece não só o faraó, mas o coração dos conselheiros de faraó. Ele tira totalmente a racionalidade de faraó, né? Ele vai removendo as travas da graça comum. E daí, E daí? Você está caindo num carrinho de mercado, ladeira abaixo, e ele não tem freio, né? Se a pessoa não te empurra, ela só larga o carrinho, tu vai cair, cara. Tu vai cair independente, ela tem intenção de derrubar no ladeira abaixo. Independente se o carrinho está fazendo isso por força da gravidade ou por qualquer outro motivo. Ele não tem freio, tá lascado, entendeu? Mesma coisa acontece se você pega e empurra o carrinho. No final a intenção é a mesma, dá no mesmo, né? Deus fala para Faraó, para isso mesmo te levantei. Qual é o axioma da queda? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Quem que botou Faraó lá? Quem fez Faraó ser Faraó? Né? Quem fez Faraó ser o rei do Egito? Foi ele mesmo. Ele se determinou a nascer na família real e ser o Faraó. Pelo amor de Deus, vai ser Armena lá no quinto dos infernos. Não tem como, mano. Então, Arthur W. Piper fala isso no seu capítulo sobre soberania de Deus, na parte onde ele fala sobre a reprovação. Se você não encontrar no livro Deus é Soberano, é porque no livro da Editora Fiel, misteriosamente,
Na verdade, nesse livro não tem o capítulo sobre a reprovação. Não sei porquê, né? Deveria ter. Mas se você encontrar no site da Monergismo, tem esse capítulo, que coisa, né? Sobre a reprovação, onde ele vai falar que Deus levantou o Faraó para isso. E qual foi a resposta e o resultado de tudo isso? O que Moisés faz? Moisés vai lá e se lamenta. Oh, coitado de Faraó, olha só o que aconteceu. Deus levantou ele para isso e tal. Não, Moisés canta e glorifica a Deus. Quem não te temerá, o Senhor, né, digno. Ele exalta a Deus, em vez dele ficar ali se lamentando, coitadinho do Faraó que sofreu tudo aquilo ali. Não, Deus é um oleiro, né, e faz o que quiser com a massa. Sobre a resposta final, sobre a vontade preceptiva, todos esses textos que eu falei ali, eles falam sobre a vontade preceptiva de Deus, que vão dizer o quê? Olha, eu não quero que, quando Deus fala aquilo lá para Jeremias, não subiu a minha mente, nem passou meu coração, olha, isso não tem a ver com o meu preceito, tem a ver com o meu caráter. Agora, quer dizer que Deus não decretou? Deus não pode decretar algo contrário. Como não? Quem é que decretou que Sansão se apaixonasse em Juízes 14 por aquela filisteia? Foi Deus. E não sabiam seus pais que isso vinha do Senhor. Vai ler uma Bíblia. Quem é que decretou, por exemplo, que os reis da terra deem poder à besta? Na verdade, Deus colocou no coração deles isso. Está escrito lá em Apocalipse 17:17. A pessoa tem que ler mais a Bíblia. Deixar de ler um pouco mais esses caras aí que só confundem. Quais são as respostas de Lutero para isso? A resposta de Lutero é muito simples, né? É que existe uma vontade oculta de Deus, que a gente não sabe o que Deus decretou, e Calvino vai dizer isso, que quem tenta descobrir o que Deus decretou emerge em trevas. Mas as pessoas, elas querem ser Deus, elas querem saber que, não, Deus não pode decretar algo assim. Elas querem entrar dentro da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, né? A ponto delas me dizerem o quê? Quando eu digo, olha, Paulo manda a pessoa calar a boca quando começa a fazer essa pergunta. Mas o que a pessoa me diz? Não, Paulo não sabia responder. Mas, né, Tomás de Aquino, os mestres da igreja, eles tinham sabedoria para responder. Paulo não respondeu porque não tinha capacidade de responder. É essa resposta que essas pessoas dão. Eu não aceito essas respostas. Eu aceito o que a Bíblia diz. Se você aceita, o problema é seu. Fica com Tomás de Aquino, fica com Pedro Lombardo, com a avó, com a bisavô, com as calças do Papa. Vai lamber as botas deles. Eu não aceito. Eu creio no que a Bíblia diz. Paulo diz que Deus endurece quem quer. Qual a resposta que Paulo dá sobre a responsabilidade humana? Não, Barro. Você tem liberdade, se autodeterminou. Não, o que Deus fala para ele? Quem tu pensa que é para discutir com Deus? O oleiro não tem o direito sobre a massa para fazer um vaso de... Essa é a resposta, meu amigo. Essa é a resposta do apóstolo Paulo. Por que não paramos aí? Eu prefiro muito mais aqueles caras que dizem que é um mistério profundo, a tensão entre a responsabilidade humana e a soberania divina, do que aquela pessoa que defende um suposto livre-arbítrio. Para, mano. Para, por favor. Para. Tá feio já.